Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje vou falar aqui sobre a lista 15 dos meus estudantes de física, um capítulo relacionado com oscilações. Vou falar sobre o movimento harmônico simples, definir, falar a lei do movimento harmônico simples, passar pelo estudo da energia no movimento harmônico simples, definir um oscilador angular simples, o pêndulo, falar sobre o pêndulo físico aqui também, depois mapear o movimento circular no movimento harmônico simples e vice-versa, e terminar falando do movimento harmônico amortecido e o forçado, após a vinheta. Bem, a primeira coisa que a gente faz é definir propriamente dito o que é um movimento harmônico simples, né? Esse movimento, o movimento harmônico simples, ele é definido para qualquer coisa que é repetitiva, que você consiga definir um ciclo de início, fim e reinício. Às vezes, por exemplo, a gente vai enfrentar exemplos em que o movimento harmônico é forçado e muito rápido. Então, às vezes ele é amortecido, altamente amortecido. Então, ele oscila só uma vez, mas se não fosse amortecimento, ele ficaria oscilando. Nesses casos, a gente pode ainda assim definir uma frequência e etc. Então, aqui tem uma foto estroboscópica de uma esfera que ela tem uma velocidade máxima aqui na parte central, ela chega até um máximo, freia, muda o sentido da velocidade e fica oscilando ali, pendulando, né, de um lado para o outro. Aqui já mostra nessa foto estroboscópica algumas características, né? Por exemplo, na parte central aqui, ó, esse movimento tem uma velocidade máxima, essa velocidade vira mínima na extremidade e assim por diante. E aqui a gente já vê, né, ou tá para cima aqui ou para baixo aqui, depende dessa direção aqui, a gente já pode ver alguns padrões de repetição, porque a onda, o movimento, quando chega aqui, ele volta para exatamente as características do ponto inicial. Então ele continua, quando ele chega aqui, ou seja, a continuação da onda aqui para baixo é muito parecida com a onda ali em cima. De forma que a gente pode isolar essa onda nesse trecho aqui, ó. Eu posso isolar a onda entre esse ponto e esse ponto, e essa célula aqui fica repetindo infinitamente, né? Ou desse ponto até esse ponto, e esse pedaço aqui se repete logo após aqui, né? Então, a característica de harmônico é nesse sentido que você pode dar para ele uma função do tipo seno e cosseno periódica, né? Aqui a gente já começa a definir algumas características da onda. A primeira grandeza que a gente define, talvez não é definição, porque a gente já deve ter passado por elas em outro momento na mecânica, é a frequência. Então, frequência, como o próprio nome está dando aqui, ó, é um movimento periódico oscilatório, é um número de oscilações por segundo no sistema internacional. A unidade da frequência é Hertz e ela é inversa ao período. O período é o tempo gasto para a repetição de uma oscilação. Vamos supor que você pode pensar em período de quanto tempo passa um ônibus. Você pode pensar o tempo que aquela passagem do ônibus se repete naquele ponto. Então você pode falar, né, o período, com que frequência o ônibus passa no ponto de ônibus, etc. Então essas grandezas estão relacionadas e a relação entre elas é que uma é inverso da outra. Ainda nessa parte aqui, ó, a gente pode pensar num gráfico, né, em que a gente tem o deslocamento em função do tempo. Então, nessa onda aqui, ó, já que esse eixo aqui é o tempo, dois trechos repetitivos dessa onda a gente define como período. Então, o período é essa distância aqui, por exemplo, ou de um máximo a um máximo, ou de um vale até outro vale, né, de uma crista a outra crista, vale até um vale, de um ponto zero até o ponto zero consecutivo. Todas essas grandezas que eu elenquei aqui podem ser consideradas como o período dessa onda. Ainda sobre essa onda, a gente pode escrever a lei que rege ela. A lei que rege essa onda no movimento harmônico simples aqui, a gente pode escolher como sendo uma amplitude, que é o quanto que essa onda sobe aqui, ó. Então nota, qual que é o valor máximo que essa função aqui adquire? Como o cosseno é uma função que está entre menos 1 e 1, o maior valor que esse x vai adquirir é esse xm. Por isso que ele é denominado de x máximo, tá? Então, o xm é esse valor máximo que o x pode adquirir. E esse cosseno,
você poderia falar assim, professor, mas eu prefiro usar seno, função seno para escrever. Do jeito que ela está escrita aqui, ela contempla exatamente o que você precisa. Porque cosseno de A mais B, lembra? Qual que é a fórmula na trigonometria para cosseno? Vai ser cosseno A, cosseno B, né? Então, cosseno de φ, menos seno A, o ômega t, né? Seno B. Então, seno φ. Então, nota que a informação seno de ômega t, ela está embutida nessa grandeza aqui. Então, escrever assim, eu escrever cosseno mais seno é equivalente, né? Então, por isso que a gente coloca cosseno de ômega t mais mais φ. Por que esse mais φ? Esse φ é chamado de constante da fase. A fase é todo argumento do cosseno. Porque se eu escrevesse a função x de t como sendo um xm cosseno de ômega t mais simplesmente, essa equação aqui não define essa oscilação aqui, ó, que você não começa no máximo e nem começa no zero, né? Você começa no máximo e no zero. Você começa num lugar aqui, ó. Então o que você fala? Quando o seu t está nesse eixo for igual a zero, né? Olha para essa função. Se eu jogar t igual a zero aqui, eu descubro que esse valor aqui, ele não necessariamente precisa ser zero, ele vai ser o c, vai ser um xm cosseno de t igual a zero, ou seja, cosseno de φ, né? Que dá esse número aqui. Então, por isso que a forma mais elegante, mais completa de escrever matematicamente uma oscilação, lembra, a oscilação não obrigatoriamente começa no máximo e nem começa no zero. Ela pode começar em um valor aqui, antes do zero, assim, vamos supor que esse eixo está mais para cá. Então, a forma mais elegante é colocar uma fase, e essa constante de fase aqui, né? Então, já dando nome aos bois aqui, o que a gente tem? Essa parte que multiplica a minha função cossenoide é a chamada amplitude. O x de t é o deslocamento mesmo que aquela partícula vai ter, ou no caso aqui, o movimento que essa onda aqui tem. A fase é todo o argumento do cosseno ou do seno. Esse número, a parte que não está multiplicado pelo tempo, é a nossa constante. Então, eu chamo ela de constante de fase ou ângulo da fase. O ômega fala a velocidade angular, né? Ou seja, o quanto que a frequência angular, né? Que é o quanto que ele está oscilando, o ângulo que ele está andando pelo tempo, e aqui o próprio tempo. Uma grandeza interessante que aparece aqui também é que o ômega pode ser adquirido utilizando a fórmula de 2π sobre período, ou 2πf, né? Só lembrar que esse ângulo é como se fosse a velocidade, o quanto de ângulo que você anda com o passar do tempo. Se você olhar essa onda aqui, vamos pegar essa onda do zero até voltar nesse zero. Então ela andou quanto aqui? Ela andou 2π, que é dar uma volta completa no arco, né? Por exemplo, daqui, o cosseno daqui até aqui, quer dizer que o cosseno vai começar de novo. Se a gente lembrar da trigonometria, o cosseno começa de novo 2π depois. Então, se aqui, vamos supor, daqui até aqui, daqui até aqui foi de 0 até 2π. Tipo, o cosseno de 2π começa de novo. Então, o tanto que ele andou aqui foi 2π, que é a quantidade de ângulo que ele variou. Em qual tempo ele gastou isso? Ele gastou isso em um período. Um tempo que define o que? O tempo gasto para ele dar uma volta completa, né? Ou um ciclo completo. Então, o ômega ele fica definido quase que diretamente por isso, 2π sobre período, ou como período é 1 sobre f, então 2πf. Daí vem essa equação 15 aqui. Bem, aqui tem uma demonstração interessante que é o seguinte, que é outra maneira de demonstrar essa grandeza aqui, porque esse aqui está me falando o seguinte, cosseno de... porque quando eu ando o tempo um período, a onda se repete, que é o que está desenhado aqui, daqui até aqui, nota que essa onda aqui, se eu tampar essa parte de cá, é como se a onda estivesse começando tudo de novo. Então isso aqui é verdade, o cosseno de ômega t em um ponto é igual ao x cosseno do ômega t mais um pedaço. Então quer dizer o quê? Que os x são iguais já, então para isso aqui ser igual, basta que cosseno de ômega t
seja igual a cosseno de ômega t mais ômega período. E a gente já falou, né? O cosseno ele se repete depois de ter andado quanto? 2π. Então quer dizer que ômega e esse t aqui é 2π, que é quando dá a volta, né? Então a gente chega de novo de uma outra maneira aí, essa relação de 2π sobre período para o ômega, né? Que é o argumento aqui, a frequência que multiplica o tempo, a grandeza que multiplica o tempo no argumento do cosseno. E agora vamos explorar outras características. Como ficaria então a velocidade da onda, né? Porque, como a gente viu aqui no primeiro slide, esse aqui, ó, como que fica então a velocidade com que esse cara sai daqui e vai até o máximo? Então nota que essa velocidade ela é grande, vai diminuindo, zero, depois ela muda e vai aumentando, tem um máximo, depois essa velocidade diminui, zero e assim por diante. Então se a gente fizer o gráfico da velocidade, a gente já viu que a velocidade começa de um valor, vai aumentando, depois ela começa a mudar de direção e assim por diante. Que é só derivar essa grandeza aí, né? Então se eu fizer dx dt, eu vou ter a velocidade. Derivada de cosseno é menos seno, então vai dar menos xm. Derivo o argumento aqui, sai um ômega, seno de ômega t mais φ. E quando a gente faz o gráfico disso aqui, de um seno, é uma oscilação também, né? Então, olha só, quando eu faço essa derivada ali, olha o que eu adquiro, exatamente o que eu escrevi logo antes aqui, que é a derivada disso aqui. Eu posso fazer a derivada segunda e achar a aceleração. Se eu for olhar os gráficos dessas grandezas, olha que interessante. Se o cosseno, que é esse gráfico aqui é como se fosse um φ igual a zero, né? Porque o cosseno de zero está dando 1, então está começando lá no alto. Quando eu derivo isso daqui, o que vai dar? A derivada disso aqui é o máximo, isso aqui dá um zero. Esse valor aqui, ó, é um ponto de inflexão. Então, esse aqui vai dar um máximo ou um mínimo. Como é menos o seno, esse cara fica para baixo aqui, ó. E assim por diante. Aí eu derivo de novo, olha só, vai dar um número e o próprio, ó, x. Observa que xm cosseno é o próprio gráfico anterior. Então é como se eu pegasse esse cara aqui e invertesse. Deu lá em cima, multiplica por menos. Aí fica aqui embaixo. E assim por diante. Esse aqui é um mínimo, multiplica por menos. Aí ele fica aqui em cima, né? Então esses três gráficos aqui mostram os resultados que a gente tem derivando desse cara. Sendo que esse gráfico intermediário é a velocidade. E esse último gráfico aqui é o gráfico da aceleração. E essa relação aqui, ó, é a definição de movimento harmônico simples. Toda vez que a gente tiver um movimento harmônico simples, a derivada segunda na posição da grandeza é diretamente proporcional à grandeza. Então, ó, no movimento harmônico simples, a aceleração é proporcional ao negativo do deslocamento. E as duas grandezas estão relacionadas pelo quadrado da frequência. Então, essa é a fórmula de movimento harmônico simples. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo bem típico de movimento harmônico simples, que é o sistema massa-mola. No sistema massa-mola, se você lembrar bem, quem rege o sistema massa-mola é a lei de Hooke. Qual que é a lei de Hooke? Ela fala que força é igual a menos kx, né? Onde esse k aqui é a constante de mola, né? Se a gente abrir esse problema aqui, o que a gente tem? O que é a força? Pela segunda lei de Newton, como a única força que age aqui, se eu desprezar atrito, desprezar forças externas, a única força que age nessa massa é a mola, então a força resultante aqui vai ser o F. Então eu posso falar que massa vezes aceleração é igual a menos kx. Mas a aceleração é a derivada da velocidade, que é a derivada da posição. Então eu posso falar que esse cara aqui, massa, derivada segunda da posição dx2, dt2 é igual a menos kx. Então nota que eu recuperei esse cara aqui, ó, que derivada segunda da posição dt está sendo igual a menos k sobre massa e a própria posição. Se a gente comparar aqui, a gente descobre que a frequência é raiz, né? Que frequência quadrada
é K sobre M. Raiz de K sobre M é o N. Então, a gente observar aqui, o movimento harmônico simples é um ótimo exemplo de movimento, o sistema massa-mola é um ótimo exemplo de movimento harmônico simples. E realmente, aqui está exatamente a conta que eu fiz. E aí a gente descobre que esse ômega é raiz de K sobre M aqui. Então, o movimento harmônico simples é um movimento executado por uma partícula sujeita a uma força proporcional ao seu deslocamento. E de sinal oposto. Ou seja, a lei de Hooke modela exatamente o que a gente precisa saber sobre o movimento harmônico simples. A gente chega nessa frequência angular aí, que multiplicando por 2πf, né, a gente chega no M sobre K. Outro ponto a ser observado aqui é sobre a energia no movimento harmônico simples. Já que o sistema massa-mola modela otimamente um movimento harmônico simples, olhar a energia do sistema massa-mola nos dá indícios sobre como é a energia no movimento harmônico simples. Então, no sistema massa-mola, a gente lembra lá da física 1 que a energia de uma mola é meio de kx2. Né? Lembra? A energia vem da integral da posição. Né? Lembra que eu posso falar de trabalho aqui como sendo integral de F, ds, etc. A SF, lembra que a gente fazia exemplos? Massa. Tem aula, você pode olhar nas aulas de mecânica aqui. Energia relacionada com movimento. O que a gente tem? Um carro está com uma velocidade, acelera ele até outra velocidade. Aí fica massa, aí aparece velocidade quadrada sobre 2, etc. Quando é o sistema massa-mola, na hora que usa essa integral aqui, eu não posso tirar força. Eu tenho que integrar força com tudo. Aí fica tipo uma integral de kx dx. Aí aparece o kx2 sobre 2, etc. Que está expresso aqui. Então, já que o sistema massa-mola tem esse tipo de energia, vamos encaixar aqui o valor do x, que foi exatamente o que está escrito aqui. Como o x é dado pelo xm cosseno, etc., então já coloca aqui ao quadrado. E a energia cinética? A energia cinética é meio de mv2. Mas velocidade a gente consegue saber também. É só pegar aquele slide anterior, os anteriores aqui. Ó. Velocidade é dado por ômega x seno. Então, bora colocar isso lá. Na hora que eu pego aqui a velocidade, então, eu multiplico aqui pelo ômega x seno. Só que se olhar bem, o ômega, né, o m vezes ômega ao quadrado é o próprio k. Então, aqui a gente substituiu. Ó. Massa, velocidade. Então, no lugar do m ômega ao quadrado, já colocou o k. Aí, se a gente somar as duas energias, olha só que interessante. Se eu olhar a energia mecânica, que é a energia cinética mais a potencial, a gente tem isso aí. Eu posso colocar o kx em evidência e fica um cosseno mais um seno. Tá aqui, ó. Cosseno mais seno quadrado, cosseno quadrado mais seno quadrado é 1. Então eu descubro que a energia mecânica é dada por meio de kx máximo ao quadrado. Cuidado aqui, ó. Esse aqui é a amplitude da onda. Então, a energia está relacionada com a amplitude da onda ao quadrado. E o interessante é que, quando a energia cinética está cosseno, a cinética está seno, a potencial está cosseno. Quer dizer o quê? Se eu pego um ângulo, por exemplo, 90 graus, o seno de 90 é máximo, só que o cosseno de 90 é zero. Por isso que dá esse gráfico de negação aqui. Ó. De verde está energia potencial elástica, de vermelho energia cinética. Nota que quando a energia potencial elástica é máxima, no mesmo momento a cinética é nula e assim por diante. Uma está máxima, a outra é nula, fazendo isso. Então, de forma que, na hora que eu for olhar a energia mecânica, ora a energia mecânica ela é cinética, pela posição que eu tiver aqui, ó. Quando eu estiver mais afastada do meu xm, né, ou seja, quando eu estiver com a corda esticada, ou a mola esticada, a mola dá uma paradinha. Ou seja, a energia cinética dela é zero. Então, aqui, ó, onde o x for máximo, a energia cinética é zero. E onde o x for mínimo, né, a energia cinética é zero. E no meio do caminho, a energia potencial é zero. Quer dizer, que lá no meio, quando a mola está relaxada, que ela passa no meio, é zero, depois ela vai esticando. Aqui a velocidade é máxima, que está expressa aqui, ó. Quando eu não tenho uma mola, a mola não age no bloco, ele vai estar com a velocidade máxima. Que é exatamente o desenho que a gente viu lá no primeiro, né? Quando ele está passando no meio da oscilação, ele está com velocidade máxima e vai parando,
depois inverte, volta, volta e vai, e assim vai. Bem, outras características importantes desse movimento, então, já que a gente falou do sistema massa-mola, é comum a gente encontrar também um oscilador chamado oscilador harmônico. Simples, né? Um oscilador angular, que é o pêndulo de torção. Tá? Um pêndulo de torção é feito exatamente isso aqui. Você pode pegar um objeto, né? Torcer esse objeto, e quando soltar ele vai desenrolar, enrolar, desenrolar, enrolar, né? Fazendo uma oscilação de um certo ângulo aqui. Como esse objeto está em rotação, a gente usa as leis do movimento circular para ela, movimento de rotação. E se você lembrar bem lá da física, está aí nas aulas que eu gravei também, as aulas de física. Se você voltar nas aulas sobre rotações, a gente vê que no sistema rotacional, o análogo à força é o torque. Quer dizer o quê? Se eu pegar a primeira, segunda, terceira lei de Newton e trazer ela para a rotação, por exemplo, a lei da inércia, que a lei da inércia fala? Estou parado. Para andar, força. Estou andando. Para parar, força. Estou andando devagar. Para acelerar, força. Estou andando muito rápido. Para frear, força. Se não tiver força, eu permaneço no mesmo estado de movimento que eu estou. A mesma coisa serve aqui para o torque. Né? Estou parado. Para circular, para fazer rotar, a rotação, preciso de torque. Estou rodando, para rodar mais rápido, torque. Estou rodando rápido, quero parar, torque. Se não houver torque, não aparece, não acontece nada. Então, uma maneira de olhar aqui, da mesma forma que a gente tinha aqui força é igual a massa vezes aceleração, a gente pode escrever também para o torque. Torque é igual a massa, né? Eu falava isso já na física 1. O que é a massa? É um momento de inércia, né? Que é a massa para a rotação, vezes a aceleração. Então, torque é momento de inércia vezes aceleração angular. Então, a maneira de escrever torque é assim. E como a gente viu aqui atrás, que para definir um movimento circular, um movimento angular, movimento harmônico simples, eu preciso que a minha aceleração, ou seja, a derivada segunda da posição, seja proporcional à posição, aqui vai dar a mesma coisa. O meu alfa, aqui ó, o meu alfa, que é se eu olhar bem aqui, ó, eu posso fazer esse link aqui, ó. O meu alfa, que é a minha aceleração, só que angular, ou seja, a derivada segunda de θ dt2, ou seja, a variação da velocidade angular, a derivada segunda da posição angular, é igual a quem? Ao torque, ou seja, menos kθ sobre momento de inércia. Então, para o meu movimento ser considerado angular, eu preciso o quê? Eu preciso que o torque seja um número, uma constante que depende do material, do objeto que está girando e o próprio ângulo de rotação. Isso aqui é como se fosse a lei de Hooke para rotação. O que a lei de Hooke é? F igual a menos kx. Aqui o K, né, é diferente. Esse K aqui depende da mola. Nesse caso aqui depende da torção que eu faço. Cada objeto vai torcer de uma maneira diferente. Então esse K é como se fosse um ângulo, um índice de torção aqui, uma constante relacionada à torção. E eu consigo mapear tudo. Eu costumo brincar que a física você aprende uma vez, depois você vai acrescentando os requintes de crueldade aí e desbravando problemas mais interessantes. Então daqui a gente já tira uma conclusão, ó, né? Já que minha aceleração é proporcional ao meu x, nesse caso aqui, quem está fazendo o papel do meu ômega aí, ó, é essa raiz desse k sobre i, onde i é a massa para a rotação, momento de inércia, e esse k é a proporção de torção entre o torque e o ângulo, né? Isso tudo está expresso logo abaixo aí, ó, exatamente o que eu tinha escrito. Aqui está período, né, que é o 2πf, então você inverte o ômega, então chega nessa constante aqui.
E isso vale também para qualquer outro objeto, sei lá, um objeto qualquer aqui que se torça, ou então uma haste que gira aqui. Né? Nos relógios você tem lá uma mola que faz girar uma hastezinha e faz mais passar os segundos. Né? É a mesma coisa a gente pode fazer também para o pêndulo simples. O que o pêndulo simples é? O pêndulo simples nada mais é do que uma esfera que você desloca ela da posição de equilíbrio e ela vai ficar aqui girando em torno desse ponto. Então, como ela é girando, eu vou tratar ela com esse torque. Então, eu vou olhar o torque que essa esfera sofre. E esse torque, de novo, ele vai estar relacionado com I alfa e esse K, tudo aqui eu vou conseguir escrever em termos do meu ômega. Mas tem que ter umas considerações aqui, ó. Por exemplo, aqui. Vamos pegar esse somatório de forças aqui. Eu tenho esse L. Como é que é o torque que esse cara está fazendo? Quem está fazendo o torque é exatamente esse pedaço aqui em relação a esse eixo. É ele que está fazendo girar. Né? Porque nota que essa força aqui, parte dela não ajuda nada em girar, que é essa F cosseno, não ajuda e nem atrapalha na rotação. E a outra componente dessa força peso, ela faz o objeto girar aqui em torno desse eixo. Então, quando eu for tratar o torque vai estar relacionado com quem? Com exatamente essa força da gravidade seno de θ vezes o tamanho L vezes o cosseno de 90 graus. Opa, mas 90 graus? Sim. Lembra que o torque é o R VEC F, ou seja, é R F seno do ângulo, vou colocar um ângulo φ, que já tem um θ aqui na jogada, né? Seno do ângulo que existe entre a força e o R. Se você olhar entre essa força e esse R, o ângulo é de 90 graus. Por isso que esse φ aqui, que é o ângulo entre os dois, é 90. Aqui é seno de 90, né? Seno de 90. Notando que esse F de seno θ é o tamanho dessa força aqui mesmo. Então, para eu fazer essa aproximação e fazer esse cara do torque se aproximar disso daqui, eu preciso fazer uma seguinte consideração. Eu preciso pegar ângulos pequenos, né? Eu preciso um pouquinho. Não adianta eu pegar o pêndulo aqui e soltar. Não adianta. Eu tenho que fazer pequenas oscilações para eu poder escrever essa lei aqui. Então, nessas pequenas oscilações, eu considero que meu seno de θ é aproximadamente θ. Pode testar aí, ó. Faz seno de 0,08 ou seno de 0,09 ou 0,1. Você vai ver que esse seno é aproximadamente o próprio valor aí, né? Então eu tenho que fazer essa consideração. Aí sim fica uma coisa assim, ó, torque é igual a força gravitacional, que é mg θ, né, ao invés de seno de θ, L igual ao meu I alfa. Só que o momento de inércia de uma esferinha girando aqui, ó, é o momento de inércia mais simples que a gente tem, que é ml2 alfa. Aí chegou na grandeza que eu procurava. M é alfa. Aliás, tem um sinal negativo aqui, porque essa força é tipo é contrária ao ângulo. Se eu abrir o ângulo para cá, aparece uma força que tenta fechar esse ângulo. Então, mgl tem que ser menos mgl aqui, igual a I alfa. Então, menos mgl aqui. Então, tem um sinal de menos aqui. Então, a alfa vai ser menos. O que sobrou aqui? O mgl dividido por ml ao quadrado e o próprio θ. Então, aí olha, pasmem, a frequência de oscilação não depende da massa do pêndulo. Quer dizer o que? Eu posso pendurar aqui um elefante ou uma bolinha de gude. Se tiver corda, eles vão oscilar com a mesma frequência, desde que quem manda aqui é o ângulo que eu abro, né? Esse tempo aqui é o comprimento, na verdade, que nem o ângulo que abre, a frequência determinada aqui, ó, corta L com L, por G sobre L, raiz de G sobre L. Esse é meu ômega. Então a frequência, lembra que isso aqui está usado com período, 2πf? A frequência, o quanto de vezes que vai e volta, depende somente da aceleração de gravidade que a gente tiver e o comprimento da corda.
Então, tudo que eu rabisquei aqui, ó, olha lá, o torque é esse cara, aí isso aqui é verdade, aí eu faço a consideração, o seno de θ tem que ser muito pequeno, então eu troco isso aqui por próprio θ, aí eu desculpo que a frequência é dada por isso aqui. E o I de uma corda pendurada assim é o mais simples que a gente tem, é o ML2, o M corta com M, o L2 corta com L, fica a raiz de G de L sobre G aqui, né? Dá para fazer a mesma coisa com o pêndulo físico. O que o pêndulo físico é? O pêndulo físico, ao invés de eu ter uma esfera aqui na ponta, eu vou ter um objeto qualquer. Sei lá, como se fosse esse celular aqui. Ó. Eu tiro ele e começa a oscilar. Né? Isso é um pêndulo físico. Qualquer coisa que eu pegue aqui e coloque para oscilar, né? Coloque para oscilar aqui, ele é um pêndulo físico. Então, é importante observar nesse pêndulo físico que eu posso trocar toda a massa do objeto por um ponto com massa aqui, né? E esse ponto com massa vai oscilar como se fosse o meu pêndulo original. Então, o pêndulo simples, acaba que quando eu troco isso aqui por um ponto com massa, isso aqui vira exatamente o meu pêndulo simples. Então, o meu pêndulo simples, como é que foi a resposta? Foi isso aqui, ó, I sobre ML, onde esse L aqui é quem? O L é a distância do ponto até a massa, né? Então, no caso aqui é do ponto até o centro de massa. Então, no lugar de L, a gente coloca o H. E o I é o próprio I do material mesmo. Então, quando a gente pega o pêndulo físico, olha só as mudanças que acontecem. Eu vou continuar com essa grandeza, e esse aqui é o período do pêndulo físico, onde no lugar do I, eu vou colocar o tipo de material que eu tenho ali, né? E por penúltimo dessa parte aqui, eu vou falar agora que o movimento circular uniforme ele pode ser mapeado num movimento harmônico simples. Então pega aí, por exemplo, um objeto que esteja circulando essa esfera aí, ó, essa circunferência. Então, o movimento harmônico simples é a projeção do movimento circular em um dos eixos, né? Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, vou chamar o raio de x máximo. O que é o eixo cosseno, o eixo adjacente aqui? É o eixo que está com um ângulo. Então, na hora que eu for escrever essa sombra dele aqui, eu escrevo como? A sombra vai ser escrita como um x de t, é esse o nome que a gente deu para a sombra. Ele é igual a quem? É o cateto, é a hipotenusa, cosseno do ângulo. Qual que é o ângulo ali? No caso ali, ele colocou um ângulo de ômega t mais φ. E isso aqui é exatamente o movimento harmônico simples. Então, se eu for olhar para essa sombra é exatamente o movimento harmônico simples. E realmente, se ela for girando aqui, ó, tem hora que ela é máxima, aí à medida que ela vai subindo aqui, ó, essa sombra vai diminuindo, a sombra vai ficando cada vez menor, menor ainda, até que a sombra vira zero. Aí você continua olhando, a sombra vai para o lado negativo e mais negativo e assim por diante. Se você for olhar a sombra faz uma coisa assim, começa no máximo, vai diminuindo com o passar do tempo, passa pelo zero, vai diminuindo, chega num negativo máximo, que é esse ponto aqui, depois volta. Então, se você for olhar a sombra, essa projeção, ela faz exatamente esse movimento aqui. Por isso que a gente pode falar que o movimento harmônico simples pode ser mapeado um movimento circular uniforme, desde que olhe uma projeção. E essa regra aqui vale. Você pode fazer derivada para achar a velocidade, achar a derivada segunda, né? Aí, por exemplo, a velocidade, ó, olha para esse gráfico aqui, ó, essa função. Como é que é essa função aqui em função do tempo? A velocidade é uma grandeza aqui, ó, né? A gente até já viu que a velocidade ela está tangente a esse movimento aqui. Então, se você for olhar bem o x aqui, a relação entre o x e a velocidade. E por último, quando você olha para a aceleração, você vê que a aceleração está apontando para esse lugar aqui. A gente deduziu isso lá na Física 1, para deduzir o movimento circular. A gente falou da aceleração centrípeta, porque ela é uma aceleração que aponta para o centro. E de novo, se você pegar a aceleração radial aqui, ela está intimamente ligada com o R, ou seja, pelo ômega aqui, da mesma forma, que falta um sinal negativo, mas só lembrar, que a aceleração centrípeta ela é ômega R, né? Então
já é parecido até onde esse ômega é a frequência 2. E para acabar, eu vou falar de dois movimentos aqui bem interessantes. Primeiro, do movimento harmônico simples amortecido, depois do movimento harmônico simples forçado. O movimento harmônico simples amortecido, sem fazer muitas contas aí, só para a gente deduzir aí, ó, ela pode ser escrita da seguinte forma. Ele é um movimento harmônico em que eu coloco um atrito. Isso já acontece naturalmente, se deixar um pêndulo oscilando ao ar livre, ele vai atritando com o ar, com o tempo ele vai diminuindo, até que ele para. Aqui eu vou considerar de novo, continuar considerando o movimento sem atrito aqui, e toda a resistência que esse objeto sofrer do ar ou de um agente externo, eu vou colocar nessa palheta aqui, num líquido. O fator de amortecimento, vou falar que ele é B e ele depende da velocidade, tá? Significa o quê? Que na hora que eu for escrever a força que amortece, ela é menos B, que é a constante de amortecimento, velocidade. Ah, por que é menos? Ah, se o objeto está com velocidade para cima, esse líquido vai puxar ele para baixo. Se esse objeto está tentando afundar na água, com velocidade para baixo, a força que resiste vai fazer para cima. Então a força ela é sempre contrária a essa velocidade. E quais são as forças que agem nesse objeto aqui? São essas duas, né, que fazem ele movimentar. A força resultante, eu tenho força elástica e a força de amortecimento. Então posso somar essas forças, é igual a máxima de aceleração. Aí eu crio essa equação diferencial aqui, ó. Kx é a força elástica, B, velocidade, é a força de amortecimento, e massa vezes aceleração é a força relacionada com a força resultante. Aí quando eu tenho essa equação diferencial aqui, ó, é uma equação, é uma EDO de coeficientes constantes de segunda ordem e homogênea, porque essa parte aqui é igual a zero. No próximo slide que eu vou dar uns passos sobre como resolver essa EDO, mas a solução dela está aqui, ó. Estamos discutindo a solução dela. Nota que ela tem um fator de amortecimento, então essa constantezinha que produz essa exponencial negativa. E nota que aqui dentro o cosseno, o argumento cosseno, ele tem um ômega primado. Não é o ômega que a gente conhece de sempre, que é o que? Raiz de K sobre M. É um ômega alterado, que é o próprio K sobre M com uma pequena correção. E essa correção está relacionada com o amortecimento. Tá? Aqui dá para pensar umas coisas. Se o amortecimento for nulo, se isso aqui for muito pequeno, ou seja, se eu cortar isso aqui, é como chegar a zero aqui. Se eu jogar zero no B, nota que esse ômega primado se transforma no próprio ômega, né? Porque fica a raiz de K sobre M. E esse cara aqui, ó, se eu for olhar bem, ele já é o que? Ele é como se fosse uma frequência que depende do tempo, é uma amplitude que depende do tempo. Por quê? Ele começa lá no alto, quando ele faz o ciclo e volta lá para cima, o tempo já passou. Esse tempo aqui não é zero. Então esse x aqui não é só o x, é o x vezes exponencial negativo de uma coisinha. Então, ao invés de ele subir exatamente no mesmo patamar de antes, ele sobe um pouquinho menos. Quando ele dá a volta, vai subir menos ainda. E assim por diante. Então, o que a gente espera, e o que a gente está vendo matematicamente, é exatamente esse gráfico aqui. Ó. Ele vai e volta, só que ele vai diminuindo, até que ele para lá no infinito. Então, estudantes, caso seja cobrado de vocês esse exercício em prova, cuidado. A distância entre um pico e outro não muda. Então, nota que essa distância aqui, ó, é a mesma dessa distância aqui. Porque o que manda nas distâncias entre um e outro é a frequência. E nota que a frequência não depende do tempo. A frequência é constante. Né? O que depende do tempo é a amplitude. Quer dizer o quê? Ele começa oscilando alto, depois oscila menos, com o passar do tempo menos, até que chega uma hora que ele para. A oscilação, a amplitude dele é nula. Né? Então, caso seja pedido que esbocem o gráfico desse movimento, cuidado, não pode ser um movimento que vai diminuindo, né? Tem estudante que começa a desenhar assim, desenha aqui, tá aqui tudo bem, aí vai diminuindo e vai fazendo assim, vai espremendo o gráfico. Não, tá errado, não pode fazer assim.
Os picos têm que continuar os mesmos, tá? E aqui, caso queiram a dedução, rapidinho aqui, para resolver esse tipo de problema, a gente pode usar o método do polinômio característico, que é o quê? Eu posso falar que meu x em função do tempo é igual a um a exponencial de rt. Aí o meu x', ou seja, o meu dx dt, esse r vai ser um ra exponencial de rt. E a minha derivada segunda, dt2, né, vai ser um r ao quadrado a exponencial de rt. Aí quando eu substituo essas três derivadas aqui, eu chego nesse polinômio característico aqui, ó, m r ao quadrado a, né? O a também pode sair, né? Aqui, ó, aparece a exponencial t aparece em todo mundo. Vou colocar em evidência. Então vai ficar mr quadrado mais b esse r, né? Só tem um r aqui, mais k, e só o k sozinho, né? Porque k vezes x, que multiplica o a exponencial de rt igual a zero. Então, como eu não quero a solução trivial, eu quero que esse cara aqui, ó, mr2 mais br mais k, seja igual a zero. Esse é meu polinômio característico. Se olhar isso bem, esse aqui é um polinômio de segundo grau. A gente usa Bhaskara. Então, menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C sobre 2A. 2M. Aí eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, vou passar esse 2M para dentro da raiz, então vai ficar menos B sobre 2M, mais ou menos raiz de esse B ao quadrado sobre 4M ao quadrado, né, porque raiz de 4M ao quadrado é 2M, menos 4mk sobre 4m ao quadrado. Aí eu chego nesse valor aqui. Então, esses aqui são os meus valores possíveis para R. Chego nesses valores possíveis de R, que aqui é menos b sobre 2m mais ou menos raiz de... Ali fica um b ao quadrado menos 4 sobre 4m ao quadrado, menos o 4 corta com 4, os m's cortam com os m's, fica k sobre m, que é igual a menos b sobre 2m mais ou menos raiz de... Então, olha só, como eu falei antes, é comum a gente fazer a seguinte aproximação. Se meu amortecimento for bem pequeno, que geralmente a resistência do ar é pequena, então esse cara vai oscilar principalmente com uma frequência natural, só que vai mudar pouco, né? Então é normal que o fator K sobre M seja maior que B ao quadrado sobre M, né? Porque o B é um número pequeno. Então é comum a gente escrever esse cara aqui da seguinte forma, colocar o menos 1 em evidência aqui, e ali dentro sobrar o K sobre M menos o B ao quadrado sobre 4M ao quadrado, né? Então, guarda isso aqui. O que a gente tem aqui, ó? Se eu olhar bem, vou limpar aqui. Qualquer coisa você... deixa eu limpar com a borracha aqui, né? Se você olhar bem, o que eu tenho aqui, ó? Esse cara que tá aqui, raiz de menos 1 aí, ó. Tem um raiz de menos 1 aí que... no cálculo. Então, se você olhar bem aqui, ó, no fundo a gente tem que o R é igual a menos B sobre 2M, mais ou menos I, né, onde I é a raiz de menos 1, e raiz do restante lá, que é K sobre M menos B ao quadrado sobre 4M ao quadrado. E aqui a gente pode usar
a famosa fórmula de Euler. Né? O que a fórmula de Euler nos diz? A fórmula de Euler nos diz que a gente pode escrever, por exemplo, uma exponencial de x não é um número feliz, né? Porque a gente já tem x aqui, mas um número φ como sendo um cosseno de φ mais um seno de φ. A gente pode expandir esse cara em Taylor, né? Isso aqui já apareceu em outras partes da matéria também, mas isso aqui é a fórmula de Euler. Então, usando essa fórmula de Euler e lembrando que o meu x de t, minha função aí, ó, é a exponencial de rt, quando eu faço isso aqui, nota que eu vou ter o quê? Um menos b sobre 2m mais, se eu chamar esse cara aqui de um ômega, né? Se eu chamar essa grandeza aqui de um ômega, como ele fez um ômega primado aí, um ômega linha, então acaba que essa solução x de t aqui, ó, ela vai dar o quê? Ela vai dar um a exponencial dessas grandezas aqui, ou seja, exponencial de menos bt sobre 2m mais ou menos o i ômega linha t. E quando eu abro aqui, essa parte beleza, eu coloco em evidência exponencial, então vai ficar um exponencial mais somado com uma exponencial menos, vai ficar uma coisa do tipo assim, exponencial de t de ômega linha t e uma exponencial de, né, sei lá, mais e menos, uma exponencial de menos i ômega linha t. Quando eu faço a combinação dessas soluções possíveis, tipo a solução mais com a solução menos, é como se eu estivesse somando esse cara aqui com esse cara com o sinal de menos aqui. Aí a parte imaginária sai, sobrando somente o que? Somente a parte do cosseno. Por isso que a solução final lá, ela fica assim, a exponencial de menos bt sobre 2n, né, cosseno do ômega linha t, e mais uma fase para ficar bem genérico. Né? Que é exatamente o que está escrito aqui em cima. Mais uma fase. Vai ficar algo bem genérico. Então, por isso que dá essa solução aqui que eu já até analisei. Né? E por fim, né, outro movimento que a gente vai fazer é a parte de oscilações forçadas. Então, primeiro, o que é uma oscilação forçada? Eu vou inserir uma força externa. Então, a solução é a mesma de antes, só que eu vou acrescentar o quê? No lugar de ser uma função homogênea, eu vou acrescentar uma função aqui. E outra coisa que eu vou fazer é, por enquanto, considerar sem amortecimento. Tirar esse B0, que eu vou colocar só assim, o sistema está lá oscilando, aí eu venho por fora e coloco uma mola aqui, uma força externa oscilante, e essa força externa força o pêndulo a se movimentar. Aí a função fica dessa cara aqui. Então essa derivada segunda, passei a massa dividindo, é igual a K sobre M. K sobre M vou chamar de um ômega zero, que é o que? A frequência original do sistema, o sistema sem força externa. Ele é raiz de K sobre M, esse é meu ômega zero. E esse ômega sem índice aqui é o ômega externo, é o ômega que eu estou lá forçando. Eu posso até chamar de um ômega E aqui, para ficar mais elegante. Então, como é que a gente soluciona esse tipo de problema? Nota que é uma função, uma equação diferencial ordinária, segunda ordem, não homogênea. O que a gente faz é somar a homogênea com uma solução especial. Uma solução especial típica é um A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t. Né? Então, uma solução possível é essa aqui. Ó. Nota que isso aqui é um A cosseno, com essa fase, assim, etc. Quando eu rodo essa solução aqui, ou seja, deriva uma vez, deriva duas vezes, joga aqui, mais a própria função, a gente tem essa cara aqui. E se você olhar bem, se eu considerar φ igual a zero aqui, ó, que é uma fase igual a zero,
eu consigo escrever, ó, o cosseno fica em evidência de cá, né? Aí eu consigo escrever que esse cara aqui, cosseno, o A, esse A, né? Só eu coloco em evidência aqui, ó. Então vai ser massa que multiplica o ômega original ao quadrado sobre o ômega zero ao quadrado, né? Então ômega zero aqui. Então acaba que a amplitude da minha onda tem essa cara. Então a solução é tipo isso aqui, ó. A solução é esse A aqui, ou seja, um F0 sobre massa e esses ômegas, né? Ômega zero ao quadrado menos o ômega ao quadrado vezes o próprio cosseno aqui. Então esse cara aqui é uma oscilação que, se o meu ômega se aproximar do ômega zero, ou seja, a frequência que eu estou inserindo, que é a força externa, né? Ou seja, a frequência da força externa, por isso que eu chamo de ômega E, esse ômega externo, se aproximar do ômega zero, essa amplitude aqui vai ser uma divisão por zero, ou seja, é uma amplitude que vai ficar cada vez maior quando eu me aproximo. Então o gráfico típico de um movimento harmônico forçado, se eu acerto a frequência natural do sistema, é essa aqui, a amplitude fica cada vez maior. E essa amplitude cada vez maior é o que a gente chama do fenômeno de ressonância, né? Tem vários exemplos que a gente, na natureza, que a gente observa na ressonância. Por exemplo, um exemplo artificial que a gente faz é um forno micro-ondas, que você emite ondas que tem a frequência de vibração semelhante às da ligação da água, né, das moléculas de água. Então você faz vibrar só a molécula de água no micro-ondas. E essa amplitude aí aumentando é como se fosse assim, vamos supor que você tem o seu coleguinha no balanço. Aí você empurra ele cada vez maior, com a mesma frequência de oscilação dele. Então você vai ter uma hora que vai estar com amplitude muito alta. E se a gente voltar e inserir amortecimento, a gente constrói esse gráfico aqui que depende muito do ó. Esse 1 aqui é quando uma frequência está igual a outra, né? O eixo não está aparecendo aqui não, mas aqui é o tamanho da amplitude da onda de acordo com o amortecimento e de acordo com a proximidade de uma frequência a outra. Se a razão for 1, quer dizer, uma frequência igual a outra, a amplitude diverge. Se for um pouco maior, se for menor, ela se comporta. Mas o amortecimento vem e compensa. Por exemplo, um objeto que tem um amortecimento grande, ele vai ter uma amplitude ainda grande, mas menor. Esse aqui tem um amortecimento médio, se eu diminuir o amortecimento até chegar a divergência aí, né? Bem,